Bom, então vamos começar aí o capítulo 23 de História 2, que fala sobre a independência da América Inglesa, ou a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, ou a independência das 13 colônias inglesas apenas, ou a independência dos Estados Unidos. O que a gente vai falar aí é sobre a independência do que corresponde hoje aos Estados Unidos da América e que, enquanto colônia, não se chamavam Estados Unidos da América, se chamavam as 13 colônias inglesas da América do Norte. Era uma colônia independente da outra, né? A gente vai ver isso aí. Vamos fazer, inclusive, uma espécie de retrospecto da história das 13 colônias inglesas, da colonização e tal, para que a gente consiga entender o porquê que os Estados Unidos, ou melhor, as 13 colônias, foi a região ali da América que primeiro fez a sua independência. A primeira independência da América inteira foi a independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias. Eu vou falar Estados Unidos, né? Mas entendam que Estados Unidos, o correto é só após a independência. O correto antes da independência é falar em 13 colônias inglesas da América do Norte, mas para a gente acaba simplificando e falando Estados Unidos às vezes durante o período colonial, né? Mas isso não é exatamente certo, ok? Bom, primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é lembrar de qual é a diferença da colonização inglesa da América do Norte se comparado à colonização ibérica, né? Antigamente se dizia que a principal diferença é que uma foi colônia de exploração e outra foi colônia de povoamento. Esse conceito ainda é utilizado, se eu não estou enganado, a geografia utiliza, a história também utiliza esse conceito, só que cada vez menos os historiadores fazem uso dele, porque esse conceito ele simplifica demais as coisas e acaba gerando muitos problemas, né? Só um minutinho aqui. E acaba gerando muitos problemas, né? Tem um historiador chamado Leandro Carnal, que hoje é famosinho no YouTube, mas ele, quando eu estudei, há mais de 10 anos atrás, ele era simplesmente um professor de uma universidade lá em São Paulo, acho que é da USP, não tenho certeza, professor de História da América, e ele tem um livrinho pequeno falando sobre a história dos Estados Unidos. Ele já começa no prefácio do livro, né, tentando justamente desmontar a tese de que esse conceito de colônia de exploração e colônia de povoamento é suficiente para falar sobre as diferenças entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa, né? É claro que existiram algumas áreas que foram mais exploradas e outras mais povoadas, só que, no geral, se o território é uma colônia de uma metrópole europeia no contexto do mercantilismo, todas essas colônias foram exploradas, né? Então, por isso que o Karnal vai, no início do seu livro, já começar a apontar as contradições ou os equívocos que essa simplificação de colônia de exploração e povoamento causa, né? Porque ele vai chamar a atenção pelo fato do seguinte: olha, os portugueses não vieram só para cá para explorar, eles vieram para cá para morar. Se não tivessem vindo para morar, eles não teriam construído igrejas que demoraram mais de 50 anos para serem construídas, né? Da mesma forma, os ingleses que foram para as 13 colônias, eles também exploraram o território, né? Não é porque eles estavam indo lá para morar que eles não destruíram as florestas. Eles destruíram as florestas, né? Expulsaram populações nativas, os indígenas da América do Norte, enfim. Então, houve povoamento e houve exploração lá nos Estados Unidos, da mesma forma que houve também aqui no Brasil povoamento e exploração. Então, para as análises historiográficas mais recentes, mais atuais, né, qual seria então a diferença básica entre a colonização inglesa e a colonização ibérica? Quando eu falo colonização ibérica, eu estou falando de colonização portuguesa e espanhola, né? Então, muitos historiadores têm chamado a atenção que a principal diferença seria no fato de que a colonização ibérica, portuguesa e espanhola foi uma realização do Estado Nacional Português, do Estado Nacional Espanhol, né? Afinal, quando Cabral chegou aqui, ele avisou aliás, mandou o Pero Vaz de Caminha, vou falar Pedro, né? Escreveu uma carta para o rei de Portugal para avisar da descoberta da terra do rei. Então, isso expressa já por si só que quem estava financiando tudo aquilo
né, quem estava promovendo todo aquele processo de colonização do Brasil era o Estado de Portugal, era o rei de Portugal, né? Quando o Colombo chega aqui na América 8 anos antes do Cabral, em 1492, ele também está descobrindo terras da Espanha e não terras pessoais dele, que nem era espanhol, ok? Então a principal diferença seria que a colonização ibérica foi realizada pelo Estado, enquanto a colonização inglesa, no geral, ela não foi realizada pelo Estado, ela foi, no geral, realizada por particulares, por pessoas que, por livre e espontânea pressão, estavam querendo sair da Inglaterra por algumas razões que eu até vou dizer já já. Beleza? Então, no geral, a colonização inglesa ela foi promovida por particulares, pela iniciativa privada, digamos assim, e não pela iniciativa do Estado inglês. Ok? Bom, bom, agora, e quais motivos teriam contribuído para que milhares de ingleses tenham saído da Inglaterra por iniciativa própria, né, e ido para a região do norte da América para colonizar? Quais teriam sido os motivos? Basicamente, eram três, né? Geralmente, o inglês ou a inglesa que estava saindo lá da Europa rumo à América do Norte, ele fazia isso no decorrer principalmente do século XVII, por conta das perseguições religiosas, né, já que a Inglaterra era um estado anglicano e tinha uma maioria calvinista, e aí os calvinistas geralmente eram perseguidos, os católicos também, mas sobretudo os calvinistas, e aí os calvinistas acabavam fugindo de lá, né? A questão da Guerra Civil, da Revolução Puritana, né, que aconteceu na década de 40 do século XVII, ou seja, 1642, e também os efeitos da política dos cercamentos, ou do cercamento dos campos, ou dos Inclausus Acts, enfim, que era aquele processo dos nobres expulsando os camponeses das terras comunais para criar ovelha, ok? Então, geralmente os ingleses que saíam de lá da Inglaterra e iam para a América do Norte iam fugindo das perseguições políticas, das perseguições religiosas ou dos efeitos dos cercamentos, ok? Quando esses caras chegavam, né, aqui na América do Norte, quando eles saíam lá da Inglaterra e chegavam na América do Norte, eles podiam produzir o que eles quisessem, né? Os caras saíam daqui, da Inglaterra, né, vinham para cá, para as 13 colônias, e podiam produzir o que eles quisessem. Afinal, não era o Estado que estava financiando eles. Não era o Estado que estava promovendo o processo colonizador. Eram eles próprios, pela sua própria iniciativa. Então, uma vez que eles chegam na colônia, eles podem produzir o que eles querem, desde que o clima permita, é claro, né? Por isso que nas 13 colônias vai haver uma diferença entre as colônias do sul e as colônias do norte. Existem alguns livros, alguns autores que consideram as colônias do centro também, né? Mas para simplificar eu coloco só sul e norte, porque as colônias do centro eram muito semelhantes às do norte, ok? Então, por que lá nas 13 colônias, ou nos Estados Unidos colonial, não se chamava Estados Unidos só passa a se chamar depois da independência, como eu disse, né? Mas só para provocar vocês, para que fiquem atentos sempre quando eu falo de 13 colônias, eu estou falando de Estados Unidos. Por que a diferença? Por que havia essa diferença de produção, então? Porque no sul das 13 colônias o clima é tropical, não é mais quente e úmido. Já no norte o clima é temperado. Tem as estações do ano muito bem definidas, como é lá na Europa. O que acontece? No sul, então, das 13 colônias, se desenvolveu uma produção muito semelhante à produção que existia aqui na América Portuguesa e Espanhola, né? Tinha uma produção fundamentada no latifúndio, agroexportador, que geralmente produzia o quê? Cana, algodão, né? Com base no trabalho escravo. O foco da economia do sul era a agroexportação. Já no norte, não. No norte você tinha o quê? O minifúndio, a pequena propriedade, o trabalho assalariado, a produção voltada para o mercado interno, o incentivo à produção manufatureira, né? E o trabalho livre assalariado. Então, eram modelos absolutamente opostos,
Por que isso? Porque no norte, mesmo que os colonos quisessem produzir algo para exportação, como o clima é temperado e tem as estações do ano muito bem definidas, eles dificilmente conseguiriam produzir algo em grande quantidade que interessasse a Inglaterra. Afinal, o clima do norte, né, dos Estados Unidos ou das 13 colônias inglesas é basicamente o mesmo clima da Inglaterra, ok? Então, em relação às 13 colônias, vai haver uma diferença entre as colônias do sul e as colônias do norte. E aí, quem já viu aquele filme de Django Livre, né, entende um pouco dessa diferença quando, no início do filme, o cara está fugindo, ele era um escravo, e aí um outro personagem lá do filme, que eu não me lembro, fala para ele, olha, e eles estavam fugindo no meio da noite, olha, aquela é a estrela do norte, né? Quem não estudou história, quem não prestou atenção na aula de história, não entende aquilo. Porque o que o carinha que fala para o escravo, olha, aquela é a estrela do norte, estava querendo dizer vai para lá, vai naquela direção que tu vai ser livre. Porque no norte das 13 colônias inglesas não havia trabalho escravo, porque a economia era voltada para o mercado interno, a produção manufatureira era estimulada, enfim, era uma economia bastante diferente da do sul. Inclusive, anota na cachola aí, o sul das 13 colônias sofreu muito mais interferência da Inglaterra do que o norte, porque o sul tinha uma produção muito mais interessante para a Inglaterra, já que no sul se produzia tabaco, algodão, açúcar, coisas que não eram tão interessantes, aliás, coisas que eram extremamente interessantes para a Inglaterra, né? No norte se produzia coisa que não era muito interessante, porque no norte o que se produzia era basicamente o que se produzia lá na Inglaterra, ok? Bom, então como o sul tinha uma economia muito mais interessante para a Inglaterra e o norte não, né? Porque no norte se produzia basicamente o que se produzia na Inglaterra, como eu já disse imensas vezes, né? Houve mais nas colônias do norte do que nas do sul uma autonomia, uma liberdade maior, né? Já que a metrópole inglesa não tinha tanto interesse de intervir no norte, já que o norte não produzia coisas tão interessantes para a Inglaterra. Okay? Isso vai dar origem a uma coisa que os historiadores chamam de negligência salutar. Negligência salutar. Negligência eu poderia substituir por descuido, né? Salutar, saudável. É o seguinte, grosseiramente simplificando, é o seguinte: é uma espécie de descuido saudável. Já que a Inglaterra não interferiu tanto no norte das 13 colônias, porque não se produzia naquela região algo tão interessante, houve ali uma espécie de descuido saudável, uma negligência salutar, um descuido saudável para os colonos, é claro, para os habitantes da região, que tinham mais liberdade e ganhavam, às vezes, e ganharam do governo, né? Inclusive autoridade para que eles pudessem nomear os seus próprios dirigentes, escolher os seus próprios políticos, né? Então, essa negligência salutar deu aos colonos do norte um sentimento de liberdade, um sentimento de autonomia que não teve em praticamente nenhum outro lugar da América. Já que aqui, por exemplo, no Brasil, se eu ou vocês fosse um colono qualquer aqui no Brasil, nós tínhamos que produzir o que era interessante para o Estado português, para o rei de Portugal, né? Lá no norte das 13 colônias havia um sentimento de liberdade muito maior, já que prevalecia esse princípio aí que a gente chama de negligência salutar. No sul já não havia tanta liberdade, já que o sul produzia muitos produtos interessantes para a Inglaterra, então no sul das 13 colônias vai haver um pouco mais de interferência e controle, ok? Bom, agora é o seguinte, essa espécie também de negligência salutar que rolou lá na Inglaterra, né? Ou melhor, na Inglaterra, mas nas colônias, né, que eu estou falando agora, foi positivo, ok? É evidente, foi positivo para os colonos,
para os carinhas que estavam vivendo lá nos Estados Unidos e que podiam produzir o que quisessem. É claro que eu estou falando da negligência salutar, que era maior no norte. No sul, não. No sul, a Inglaterra controlava mais as colônias, né? Já que elas produziam coisas muito interessantes para a metrópole inglesa. Beleza? Agora, no século XVIII, principalmente após a Guerra dos Sete Anos, a Guerra dos Sete Anos foi um conflito que aconteceu entre vários países europeus, mas basicamente entre a Inglaterra e a França. Foi uma guerra que aconteceu, vocês estão vendo aí, né? Na tela, foi uma guerra que aconteceu entre 1756 e 1763. Essa guerra entre basicamente Inglaterra e França era uma guerra por disputa de territórios, tanto na Europa quanto na América, na Ásia, nos territórios coloniais. Quem saiu vencedora da guerra foi a Inglaterra, porém, ao final da guerra, ainda que vencedora, a Inglaterra estava com, digamos, um saldo econômico deficitário, gastou muito dinheiro no conflito, né? E após a Guerra dos Sete Anos, ela já estava estável, já tinha feito a Revolução Industrial, já tinha passado pela Revolução Gloriosa, agora venceu a França. A Inglaterra estava se sentindo a dona do mundo, né? E, de fato, ela estava se projetando como a dona do mundo. E aí, após a Guerra dos Sete Anos, em 1763, ou seja, já na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra começa, após a Guerra dos Sete Anos, a interferir cada vez mais nas 13 colônias. Além disso, durante a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra havia enviado vários soldados para o território das colônias, né? Para o território das 13 colônias, para expulsar os franceses, por exemplo, que ocupavam as terras a oeste, né? As terras do Canadá, algumas terras ali também do que é hoje os Estados Unidos. Então, a Inglaterra, durante a Guerra dos Sete Anos, mandou milhares de soldados ingleses para a América para lutar na Guerra dos Sete Anos. Acabou a Guerra dos Sete Anos em 1763, o que os colonos esperavam era que a Inglaterra retirasse os seus soldados, pedisse para que eles voltassem para casa, mas não foi isso que aconteceu. A Inglaterra, após a Guerra dos Sete Anos, mantém as suas tropas lá nas colônias e passa a estabelecer uma série de impostos, né? Já no ano de 1764, a Inglaterra estabelece o primeiro imposto, que foi a Lei do Açúcar, né? Então, criou uma taxação aí sobre o açúcar. Depois, criou até uma lei, né? Eu não vou falar de todos, mas criou a lei depois, em 65, vocês estão vendo aí, né? A Lei do Selo. Essa lei dizia que todo documento tinha que ter todo documento impresso tinha que ter um selo do governo inglês. Então, se eu escrevesse como é que chama aquele negócio, meu Deus? Sei lá, um documento para a escola, um comunicado para os pais, né? E aí aquilo é oficial e tal, está impresso, tinha que ter um selo do governo inglês. Isso encarecia muito as coisas, né? A partir daí, então, os colonos começaram a ficar bastante insatisfeitos com a metrópole, né, com o rei inglês, principalmente porque o rei manteve as tropas inglesas na colônia, o que desagradou muitos colonos. Depois, a Inglaterra vai exigir até dos colonos um imposto para manter as tropas na América. Então isso vai ser a gota d'água, porque os americanos não queriam nem os soldados ingleses lá, quanto mais pagar para que eles estivessem lá, né? Depois a Inglaterra também vai estabelecer uma lei de que os colonos ingleses tinham que dar abrigo aos soldados ingleses quando eles requisitassem, né, tivesse espaço ou não na sua casa, quisesse você ou não. Se um inglês batesse na sua porta, um soldado inglês pedindo abrigo, você tinha que dar, né? Isso era uma determinação do Estado inglês. A partir dessas determinações, os colonos começaram a ficar muito, muito, muito chateados, principalmente porque, como eu disse, eles, né, viviam aquela ideia de negligência salutar, aquela ideia de descuido, de liberdade, de que a metrópole não está interferindo tanto na colônia. Perdão. Bom, depois de instituir a Lei do Açúcar, a Lei do Selo e várias outras leis... Peraí, pessoal. Depois de instituir várias leis, né, a Lei do Selo, a Lei do Açúcar,
Depois eles vão criar até uma lei do chá, né? Os ingleses têm muito hábito de consumir chá. E aí a Inglaterra determinou que todo o chá chegado e comercializado lá nas 13 colônias deveria ser comercializado pela Companhia de Comércio das Índias Orientais e só por ela, né? Então deu monopólio de comércio para essa companhia aí, né? Isso deixou os colonos naturalmente furiosos, né? Até um belo dia que alguns colonos entraram disfarçados de índios no porto de Boston, né? E pegaram toda a carga de um navio que estava sendo carregado de chá e jogou no mar, né? Esse episódio é inclusive chamado de A Festa do Chá, né? E eles esperavam que com isso o governo inglês resolvesse negociar com os colonos, voltasse atrás, mas não. Quando os colonos pegaram o carregamento do navio da Companhia de Comércio das Índias Orientais e lançaram no mar, o governo inglês, o rei da Inglaterra, estabeleceu que o porto de Boston seria fechado e ele só seria reaberto mediante o pagamento de uma indenização que compensasse a perda da carga da Companhia de Comércio. Além disso, o governo inglês nomeou uma interventoria, né? Nomeou um governador para o estado de Massachusetts, né? Boston é a capital de Massachusetts, e estabeleceu uma série de restrições para os colonos. Os colonos não aceitavam isso de forma alguma e numa manifestação pacífica, alguns colonos vão confrontar com os soldados ingleses que estavam lá nas colônias após a Guerra dos 7 Anos e alguns colonos vão morrer. Esse episódio vai ficar conhecido na história americana como o Massacre de Boston. E aí a gente pensa que morreram milhares de pessoas. No Massacre de Boston, depois vocês podem dar uma pesquisada, morreram cerca de 5 pessoas. Se eu não estou enganado, foram 5 pessoas, isso aí, né? 5 pessoas. E isso foi dado o nome de massacre justamente porque, para o pensamento inglês, né, principalmente aí do século XVIII, e até para o pensamento americano, porque os americanos eram, de certa forma, ingleses, né, ingleses que saíram da Inglaterra e que iam, né, americanos no sentido aí que eu estou falando do que viviam nos Estados Unidos, tá, pessoal? No geral, eles eram ingleses que saíam lá da Inglaterra e que iam, né, morar na América. Então, quando eu falo aí de colonos americanos, quase sempre eu estou falando de ingleses, né? Então, no século XVIII, o século do iluminismo, a ideia do John Locke estava bastante madura já, não é? E o que o John Locke dizia? Que o homem tem 3 direitos naturais, inalienáveis, e o primeiro deles é o direito à vida, né? Depois o direito à liberdade, o direito à propriedade, e ele dizia também que se o Estado, não cumprir com a sua tarefa de preservar os direitos naturais do homem, os homens podem se reunir contra esse Estado. Então, para o pensamento do homem e da mulher inglesa do século XVIII, né, era possível, era legítimo, era autorizado que uma pessoa se rebelasse contra o Estado, desde que esse Estado não estivesse cumprindo com os seus deveres, né, constitucionais. Então, a partir desse episódio do Massacre de Boston, quando 5 colonos são assassinados no confronto com o exército inglês, o que os colonos vão fazer é propagar a ideia de que isso era uma afronta aos direitos naturais do homem, de que o Estado inglês estava se tornando opressor e que, por isso, né, os colonos tinham o direito de resistir à opressão, como bem defendia o John Locke, né? A gente vai ver aí que o John Locke era o cara mor que inspirava e que inspirou a independência, a Constituição americana, enfim. Ok? Então, acontece o Massacre de Boston e o Massacre de Boston acaba sendo utilizado como uma espécie de manifesto de campanha, né? Para dizer, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o Estado inglês está tentando contra a nossa própria vida. Beleza? Então, os colonos
eles não aceitavam de forma alguma essas interferências excessivas da Inglaterra na vida deles, mas ainda não havia se criado um consenso sobre a independência, ok? Nem todos concordavam na ideia de separação. Então, em 1774, 10 anos depois da instituição da Lei do Açúcar, vai ser formado o primeiro Congresso da Filadélfia. Nesse congresso, os grandes colonos, os mais ricos, os mais eminentes colonos vão se reunir para debater uma solução, para tentar encontrar uma alternativa para toda essa problemática. E aí o que vai se decidir no primeiro congresso da Filadélfia? Que não houve um consenso sobre a independência, não vamos fazer a independência ainda, porém vamos fazer o boicote aos produtos ingleses, até que essas leis que foram impostas após a Guerra dos 7 Anos sejam revogadas. E aí se amadurece um conceito, um princípio lá nos Estados Unidos, que é a ideia do seguinte, ou melhor, nas 13 colônias, que é o seguinte: só há taxação se houver representação, ou seja, só aceitamos pagar mais impostos se o Estado nos der o direito de ter representação política. Eles mandam uma carta para o rei inglês, exigindo que o rei inglês autorizasse os colonos a eleger deputados, para representar os colonos lá no parlamento inglês, mas a resposta do rei foi não, E aí os colonos tiveram que se reunir mais uma vez no segundo congresso da Filadélfia, e aí sim eles resolveram, em 1776, em se separar da Inglaterra, ok? Então, diante da recusa do rei da Inglaterra em dar aos colonos o direito de representação no parlamento inglês, aí os colonos vão falar: não, então já que ele não quer nos dar a representação, vamos fazer a independência. Então, em 1776, começa a guerra. Agora, como que os colonos vão vencer uma guerra contra o país mais rico do mundo? Essa é a questão. Beleza? Que a gente vai falar aí agora. Bom, a Guerra de Independência vai durar até 1781 e não 1783, como o livro diz na página 66. Ele cometeu, o autor aqui cometeu um certo equívoco quando ele colocou aqui, ó. Deixa eu puxar. Aqui. Então, 1783 é a data do reconhecimento da independência pela Inglaterra, mas o ano em que acaba a batalha é 1781, a Batalha de Yorktown. Os ingleses foram derrotados. Graças ao quê? A vários fatores, óbvio, A mandurinha sozinha não faz verão. Dificilmente em história um fato se deve a um único evento, a um único fator. Mas a questão crucial que deu aos colonos a condição deles vencerem a Inglaterra foi o apoio da França. A França, derrotada na Guerra dos 7 Anos pela Inglaterra, esperava, sedenta, por um momento, por uma oportunidade de se vingar dos ingleses. E a independência dos Estados Unidos era um bom momento para se vingar da Inglaterra, mesmo que para isso fosse necessário se aliar aos colonos que haviam, na Guerra dos 7 Anos, se juntado aos ingleses contra a França. Então, olha que salada louca, Os colonos se juntaram aos ingleses para derrotar a França, mas agora a França se junta aos colonos para derrotar a Inglaterra, Porque o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, é mais ou menos essa a tese. A questão central que leva a França a apoiar os colonos na luta pela independência contra a Inglaterra, o que leva a França a apoiar os colonos na luta contra a Inglaterra, é a questão econômica, a questão da Revolução Industrial.
A questão de que para a França era interessante enfraquecer a Inglaterra, para que a França pudesse, né, alcançar o posto da Inglaterra ou chegar um pouco mais perto do desenvolvimento econômico inglês. E aí, devido ao apoio francês, ao apoio também espanhol, os colonos conseguem vencer as tropas inglesas em 1781, ok? Então, para a gente caminhar aí para o final, o que eu quero pensar é o seguinte: como que as 13 colônias, que eram uma independente da outra, vão fazer a independência e vão conseguir harmonizar os seus interesses que eram muito distintos, já que a gente já viu que no sul havia uma economia muito diferente da do norte. Como é que então isso vai ficar resolvido, né, após a independência? Qual é o modelo que vai se tornar predominante? O modelo do sul ou o modelo do norte? Nenhum dos dois, né? Por isso, a Constituição dos Estados Unidos demorou cerca de 6 anos após o fim da Guerra de Independência para ser concluída. A Constituição dos Estados Unidos só ficou pronta em 1787, ok? Demorou aí cerca de 6 anos para que ela ficasse pronta. Ela, diferente da nossa Constituição, é a mesma desde a independência, a mesma. Nós já estamos na 7ª Constituição, tá? A nossa atual Constituição é mais jovem que eu, beleza? Então, nós já estamos na 7ª Constituição. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1787, com menos alterações que a nossa Constituição, que é de 88, de 1988, tá? Isso mostra que os Estados Unidos têm uma estabilidade jurídica bastante expressiva, né? Agora, por outro lado, essa Constituição ela também é a mesma porque na Constituição dos Estados Unidos, como é que eu posso dizer? Ela é bastante resumida, ela é bastante simples, justamente porque a fórmula que foi encontrada para deixar tanto o Sul quanto o Norte satisfeito foi o seguinte: a União, o governo federal vai se preocupar com as coisas essenciais, primordiais, né? E os estados, cada um vai definir a sua própria política em vários aspectos. Por isso que nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, porque a legislação penal lá varia de estado para estado, não é como aqui no Brasil que ela vale para todo o território nacional, beleza? Por que isso? Porque a Constituição de 1787 achou que a melhor questão, a melhor coisa a se fazer era dar autonomia, dar bastante autonomia para os estados escolherem, né, o seu tipo de mão de obra, se eles querem a mão de obra escrava, se eles querem a mão de obra assalariada, se eles querem uma economia voltada para a exportação, se eles querem uma economia voltada para o mercado interno e assim por diante, ok? Bom, por fim, eu vou falar sobre a questão aí dos limites da independência americana, ok? Ou seja, de como ela não foi tão ampla quanto a gente imagina. Bom, então, agora para a gente terminar, o que falta falar é a questão dos limites, né, da independência americana. Ou seja, se por um lado a independência dos Estados Unidos ela foi fortemente marcada pela influência das ideias de John Locke, né, pensador iluminista do século XVII, lá na Inglaterra, que dizia que o ser humano tem 3 direitos naturais e que se esses direitos não forem assegurados pelo Estado, os seres humanos podem sim lutar contra o Estado. É esse o cara fundamental aí para o pensamento político e jurídico americano. Por isso que lá nos Estados Unidos é tão difícil você tirar do cidadão o direito à posse de armas, porque o pensamento jurídico histórico, né, deles é de que o cidadão tem que ter meios para lutar contra o Estado se isso for necessário, ok?
para garantir, por exemplo, a propriedade privada. Por isso que, inclusive, em algumas manifestações que ocorreram nos Estados Unidos recentemente, a gente viu que é uma coisa muito louca, que a gente não veria aqui no Brasil de forma normal, mesmo que a gente tenha uma violência terrível. No meio das manifestações, muitas famílias foram com seus rifles, né, pistolas, sei lá, fuzis, para a varanda da sua casa ou para a porta das suas lojas, para conter os manifestantes. E teve até o caso de um rapaz aí que parece que atirou, enfim, nem quero entrar nessa polêmica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, para a concepção deles, né, o cidadão tem sim que ter uma arma para assegurar o seu direito à propriedade. Inclusive, se você pula o muro de uma casa lá nos Estados Unidos, o dono pode atirar em você sem nem perguntar se tu é ladrão, né? Porque você invadiu a propriedade dele. Então, para o pensamento de John Locke, o ser humano, o indivíduo tem que possuir meios para resistir contra o Estado, ele tem que possuir meios para preservar os seus direitos, né? Preservar o seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito à propriedade. Tá? Então, mesmo que a independência dos Estados Unidos tenha sido fortemente influenciada no pensamento do John Locke, se vocês lerem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, vocês vão atestar isso que eu estou falando, ela naturalmente não foi tão ampla, não é? quanto algumas pessoas imaginam, porque os negros só ficaram livres em 1865. A independência aconteceu em 1776, né? Ou seja, a abolição da escravidão só ocorreria 100 anos após a independência, né? Ou seja, um pouco mais, melhor dizendo, um pouco mais de 100 anos após a independência. As mulheres também não eram tidas como cidadãs, afinal, o voto feminino só foi permitido nos Estados Unidos em 1920. Ok? De todo modo, isso não é para o mundo algo tão, como é que eu posso dizer, atrasado, já que no Brasil, por exemplo, a mulher só pôde votar a partir de 1932, né? E os indígenas na Constituição Americana não foram também mencionados, né, como cidadãos, não foram incorporados àquela sociedade. Por isso que alguns historiadores dizem que a independência dos Estados Unidos é uma independência WASP, não é? uma sigla em inglês, não é? Com W-A-S-K, que quer dizer White, anglo-saxão e protestante. White, branco, não é? Anglo-saxão e protestante, ou seja, a independência dos Estados Unidos foi feita por uma elite branca, né? Protestante e de origem anglo-saxã, ok? Porque foi uma independência pensada por pessoas da elite, por homens, não é, de origem anglo-saxã. Então, os imigrantes que eram de outra origem não eram cidadãos tal como eram os de origem inglesa ou de origem anglo-saxã, né? As mulheres também não eram tidas como cidadãs plenas e os negros, pior ainda, não é? Eles só foram tidos como livres em 1800 eu falei 1885, né? Foi não, 1860. Eu espero que eu tenha dito a data certa. 1865, tá? Que foi na Guerra de Secessão. Porque agora que eu pensei, eu falei 100 anos, dei mole. Porque a independência é 1776. A abolição 1865, não, um pouco menos de 100 anos, tá? Então, só aí uma correção. Bom, então é isso, pessoal. Depois da aula, vocês vão fazer os exercícios avaliativos que eu passei. Tudo isso, né, está valendo nota, então vocês têm que entregar. A prova eu vou marcar com vocês até o final da semana. E é isso. Vocês vão fazer os exercícios avaliativos que já está postado lá em atividades e vou entregar até o dia que eu postei. Se eu não me engano, foi dia 17, o prazo que eu dei. Se eu não me engano, tem que verificar lá. E depois vocês vão fazer os exercícios, pelo menos exercícios conceituais. Esses eu quero que vocês façam obrigatoriamente, tá? Porque eu peço sempre que vocês façam, mas vocês nem sempre façam. Nem sempre fazem. Não.
O exercício conceitual, não. Só atividade. Só o que eu colocar em atividade que vocês precisam me enviar. O que foi exercício, não precisa me enviar. Tá? E eu tô gravando aqui enquanto eu falo com você. Aí vai sair meu Deus.